Se você está chegando agora, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração hoje, no nome de Jesus. Eu quero pedir a você que está assistindo a gente, em qualquer uma das nossas redes, que, primeiro, que você se inscreva no nosso canal no YouTube ou siga a gente aí no Instagram. E se você puder, compartilhe também essa mensagem com os seus contatos, porque dessa forma você está ajudando o nosso projeto, que é um projeto independente, e você está fazendo também com que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém, meu irmão? Então faça isso no nome de Jesus. Coloque aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração também. No final dessa transmissão, no final desse culto, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. Amém? Eu quero agradecer a todas as pessoas que se tornaram membros do canal, que têm se tornado membro do canal. Você nos ajuda dessa maneira a fazer com que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então é uma forma também de você nos ajudar, se tornando membro do canal. Nós temos também, irmãos, os nossos livros que estão no site da editora UPBooks. Hoje eu trouxe dois aqui, ó. Esse aqui é o Casamento Firmado na Rocha, que é um livro com lições exclusivas para casais. Você vai ser muito edificado se você ler esse livro junto com o seu cônjuge. Casamento Firmado na Rocha. Procura aí no site da editora UPBooks. E esse outro aqui, ó, que é o Minuto com Deus. As mensagens que chegam até você aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, elas foram compiladas aqui nesse livro e esse livro tem abençoado muitas pessoas. É um livro de devocionais. Se você acessar aí upbooks.com.br, você vai ver lá os nossos livros, todos disponíveis. Amém? Então, esses são os meus recados iniciais aqui. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Hoje eu estou simultaneamente ao vivo nas 3 redes, então eu não consigo acompanhar aqui os comentários. Mas depois eu leio com paciência o comentário, né, de vocês. Então coloque aí o seu nome, seu pedido de oração e o lugar de onde você está falando. No final eu vou orar pela sua vida. E compartilhar com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 23. Salmos 23. Muitas pessoas têm a sua Bíblia aberta em Salmos 23. A pessoa coloca a Bíblia em cima de uma estante, em cima de uma prateleira, aberta em Salmo 23, porque creem que dessa forma Deus vai abençoar. Não é só abrir a Bíblia em Salmos 23 ou em Salmos 91, mas é entender o que está sendo mencionado ali na palavra e se apropriar daquelas promessas contidas ali na palavra. Então hoje eu quero refletir um pouquinho com você nesse salmo, que é um salmo de Davi, é um salmo bastante conhecido, muito já se falou nesse salmo, algumas pessoas sabem até de cor, né? Do mesmo jeito que a pessoa decorou o Pai Nosso, ela decorou o Salmo 23, mas eu quero, junto com você, refletir nas palavras de Davi aqui, porque certamente Deus vai ministrar ao nosso coração de uma forma poderosa dentro das palavras contidas aqui em Salmos 23. Salmos 23 eu vou ler do verso 1 ao verso 6 e depois eu vou comentar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração
e eu oro para que o Espírito Santo fale da mesma forma ao seu coração também. Amém? No nome de Jesus. Diz assim, olha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu li uma das versões aqui, uma das várias versões da Bíblia, e eu peço que você tome posse dessas promessas contidas em Salmos 23, no nome de Jesus. E eu quero refletir aqui em cada um desses versículos. Em cada um desses versículos, porque é um salmo de muita riqueza. É um salmo onde Davi expressa aqui a sua dependência e declara que Deus é quem cuida dele. Então eu quero, junto com você, refletir nessa palavra aqui. O versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como eu disse, esse salmo foi escrito por Davi. Davi era um pastor de ovelhas quando ele escreveu esse salmo. E como pastor, ele reconhecia a importância de que alguém estivesse guiando as ovelhas. E é interessante como que nós podemos comparar as ovelhas a nós mesmos. As ovelhas são animais que não têm um mecanismo natural de defesa. Por isso, elas são um tipo de rebanho que precisam de mais atenção do que qualquer outro. As ovelhas precisam ser cuidadas, precisam ser pastoreadas, assim como eu e você precisamos ser pastoreados. E Davi entendeu isso. As ovelhas são míopes. Elas enxergam apenas poucos metros à sua frente. Por isso, se a ovelha não for guiada, elas vão se perder facilmente. Elas vão andar por caminhos que elas desconhecem. A única forma de defesa que as ovelhas possuem é reunir-se em grupo. Por isso, elas precisam da ajuda do pastor para se manterem vivas. E aqui também nós podemos entender que nós não devemos caminhar sozinhos. Como ovelhas de Deus que somos, nós devemos nos unir a outras ovelhas. Eu optei por fazer cultos à distância, mas se você tiver a oportunidade de congregar em uma igreja aí próximo à sua casa, faça isso. Você precisa se sentir ovelha. Se você aqui no nosso culto online se sente como ovelha do Senhor, se você se sente parte da igreja de Cristo, louvado seja Deus. Mas tem pessoas que têm essa necessidade de congregar, de fazer parte de uma comunidade. Eu optei por esse formato aqui, por alcançar mais vidas, porque o nosso ministério se tornou conhecido em muitos lugares do Brasil e do mundo. Então, quando eu falo aqui, eu falo para muitas pessoas, mas você precisa se sentir como ovelha. Você precisa sentir que é
parte da igreja. A irmã Gisele está ali falando ali, ó, eu me sinto parte da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você se sinta parte da igreja. Embora nós não estejamos fisicamente juntos, geograficamente juntos, mas você é a igreja de Deus. Você é a igreja. Amém? Muitas pessoas, irmãos, querem tomar posse dessas promessas aqui contidas em Salmos, mas elas não querem se submeter ao Deus das promessas. A primeira coisa que Davi fala é o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu pertenço a alguém. Eu tenho um dono. Eu não ando por aí de qualquer jeito. Tem alguém a quem eu presto contas. Muito mais do que fazer parte de uma instituição, do que prestar contas a um pastor. Nós devemos nos submeter ao pastoreio de Deus. Muitas pessoas querem tomar posse dessas promessas, são as pessoas que eu falei que colocam a Bíblia aberta lá em Salmos 23 e acham que está tudo resolvido. Só que isso não resolve. Você precisa submeter-se ao Senhor, você precisa submeter-se a Deus. Porque aí, dessa maneira, você vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar para aquele que tiver Deus como pastor. Verdadeiramente, não só da boca para fora, mas de uma forma verdadeira. O que é submeter-se a Deus? Significa obedecer a Ele. Significa render-se a Ele de uma maneira completa. Eu falei essa semana sobre isso nos devocionais Minuto com Deus. Não adianta querer escolher algumas partes da Bíblia, selecionar algumas partes que são mais coniventes com a minha maneira de pensar, de agir, e descartar aquilo que me confronta, aquilo que me desafia a mudar, a ser transformado, que desafia o meu caráter. Se o Senhor é o meu pastor, eu me submeto à palavra dele. Eu me submeto aos mandamentos dele. Eu ouço a voz do Espírito Santo. E se o Espírito Santo pedir que eu mude em alguma coisa, eu mudo. Deus tem que ter liberdade para agir na sua vida, na minha vida, se nós formos ovelhas dele. Amém? No nome de Jesus, compreenda isso no seu espírito. Quando Deus for o seu pastor, nada vai te faltar. Ele mesmo suprirá todas as suas necessidades. E nós temos necessidades. Nós temos necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais. E Deus há de suprir todas as suas necessidades. Agora, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Necessidade é diferente de desejo. Tem gente que fala assim: Deus vai me conceder todos os meus desejos. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Muitas coisas que nós julgamos que estão faltando na nossa vida, talvez seja porque elas não estejam relacionadas às nossas necessidades, mas aos nossos desejos. Aí alguém pode falar assim: pastor, mas está escrito em Salmos 37. E eu quero ler aqui com você. Salmos 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Presta atenção. Tem gente que pega essa passagem de Salmos 37 e pensa assim: todos os meus desejos vão ser concedidos. Sim, se você se agradar do Senhor, se você tiver prazer naquilo que Deus se agrada, é isso que está dizendo aqui. Deus não é um gênio da lâmpada que vai nos dar tudo aquilo que nós pedimos, mas quando nós nos agradarmos do Senhor, das coisas do Senhor, das coisas de Deus, ou seja,
quando a nossa vontade estiver alinhada com a vontade do Pai, os nossos desejos não serão um carro novo, uma roupa bonita, um corpo sarado. Os nossos desejos vão estar centrados na vontade de Deus. E eles não vão dizer respeito apenas a nós mesmos. Quando nós nos agradarmos do Senhor, significa que os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus. Os nossos sonhos não são individuais. Significa que quando nós nos realizarmos em algumas coisas, muitas vidas serão também abençoadas através daquilo que Deus nos der. Amém, irmãos? Então a primeira lição que eu tiro aqui desse salmo, no versículo 1, é que nós somos comparados a ovelhas e precisamos de um pastor que nos guie. E ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Receba essa palavra aí em nome de Jesus.